E aí pessoal, tudo bem? Muita coisa aconteceu nesses meses. Eu tô aqui hoje porque a gente vai começar uma série de 4 vídeos para falar sobre a relação entre história pública e teatro. Vocês lembram que lá em 2021, no início de 2021, o Poeira fez uma série de vídeos falando... Eu me desconcentrei com um passarinho, mole. Me desconcentrei com um passarinho, ó. E me perdi completamente. Bom, esse vídeo aqui é o primeiro vídeo da série de 4 vídeos sobre a relação entre história pública e teatro. No início do ano passado, o Poeira da História fez um projeto chamado Poeira da História em um dia que o moleque São Gonçalo, nananã, e era sobre uma relação entre memória e história da cidade de São Gonçalo. Então, essa série de 4 vídeos é uma análise sobre o que foi aquela produção. E esse projeto aqui ele é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Apresentam Poeira da História em O Teatro como Instrumento de História Pública. O projeto do Poeira, né, o Moleque São Gonçalo, ele surge porque eu estou falando da minha cidade, né? Então, não só eu, né, mas várias pessoas do projeto têm uma ligação. Engraçado, todas as pessoas tinham, de alguma maneira, uma ligação com a cidade. O Moleque São Gonçalo, ele fala basicamente de memórias, né? Era um projeto que eu queria trazer para a discussão como as minhas memórias construíam para mim uma identidade sobre a cidade de São Gonçalo, né? Então, basicamente, era sobre isso que era o projeto. Eu queria ler um trecho que fala sobre a cidade, que é assim, né? Num dia festivo na cidade de São Gonçalo, 2 amigos se aventuram num evento que mobiliza os moradores há anos. E aí eu tô falando do Festival de Pipas do Clube Mauá. O Festival de Pipas do Clube Mauá, tudo parece perfeito, tirando o trânsito que congestiona o entorno da celebração. Porém, a frágil harmonia do município se dissipa na rapidez em que uma linha de cafifa é cortada pelo cerol. Resgatar as minhas memórias de infância, né? Eu cresci ali perto do entorno do Clube Mauá. O Daniel Porto, autor, ele também usou um pouco das suas memórias, das suas lembranças. O Daniel é de São Gonçalo. A nossa tentativa era também pensar o seguinte: São Gonçalo é uma cidade muito pobre, é uma das cidades mais pobres do estado do Rio de Janeiro, com um contingente populacional absurdo, né? Mais de 1 milhão de pessoas. E ao mesmo tempo, assim, eu lembro que eu cresci na cidade, como a memória é muito negativa, né? A gente vive numa estrutura capitalista que ela penaliza, ela culpabiliza os menos favorecidos. Então você é pobre, você tem vergonha do seu lugar. Você tem vergonha de onde você mora. Se há uma desigualdade social muito grande no Brasil, essa desigualdade ela não é culpa dos mais pobres. Principalmente ela é culpa das camadas superiores, porque são essas camadas que de alguma maneira têm mais força para tentar pleitear um equilíbrio maior dessa desigualdade. Só que essas classes mais elitizadas, elas também não estão interessadas numa equidade social, o que é uma estupidez, porque também o excesso de desigualdade social gera uma sociedade que é extremamente violenta. E aí eis o ponto, quando eu cresci em São Gonçalo, a minha lembrança era sempre uma lembrança de pobreza. O Moleque São Gonçalo, ele trata disso. De que maneira a história e a história pública, ela pode ressignificar a história de uma cidade, ressignificar a memória de uma cidade. Então a gente estava pensando ali em história pública, em história local, para a gente poder ressignificar essa história que está na memória desses moradores e, ao mesmo tempo, construir uma identidade local. E aí o Poeira começa, ainda em 2020, no segundo semestre, com uma série de entrevistas com professores, artistas, autores, que se debruçam sobre essa história, né, dessa cidade. E aí vocês podem assistir no Instagram do Poeira da História ou no canal do YouTube do Poeira da História. Essas entrevistas elas foram um pouco o mote, o início, para a gente pensar um Moleque São Gonçalo. E aí eu tenho formação também em artes cênicas. Então o projeto Poeira da História ele vai dialogar um pouco com a minha formação. Eu sou doutor em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas eu também sou formado pela Escola Técnica de Teatro Martins Pena,
que é uma escola de artes cênicas, então sou formado enquanto ator. Então essa relação entre história, teatro, entre a arte, né, e a academia sempre foi um local que muito me interessou. Então acho que foi um processo natural eu acabar utilizando o teatro como uma das formas para a gente pensar história pública. Mas o teatro não é a única forma para a gente fazer história pública. Nesse primeiro episódio que a gente está pensando, né, o que é história pública e quais as suas possibilidades, história pública ela parte de uma noção de que bom, primeiro tem uma origem fundamental que era a necessidade dos historiadores se colocarem enquanto profissionais da história em outros ambientes além da academia. O movimento de história pública ele surge por essa perspectiva, né? Há uma crise de empregabilidade e os historiadores precisam encontrar outras formas de se colocar no mercado de trabalho além da academia. Se torna também uma possibilidade de você trazer essa história produzida na academia para fora. Por isso, uma história que é pública. Ou seja, você tira essa história que é produzida na academia, muitas das vezes ela é produzida para os próprios pares, então ela não dialoga necessariamente com a sociedade ou com pessoas que não são da área. Tanto que muitas vezes se você pega um conteúdo de uma tese, de uma dissertação, o público que não é da área, para entender aquele texto, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ter leituras suficientes para entender muito daquilo que está escrito. Por isso que hoje as teses, as dissertações, elas também buscam uma linguagem mais acessível, que você não precise de um conhecimento a priori profundo para que você entenda o que está sendo dito ali. Uma outra forma é você pegar essas pesquisas que estão prontas, ou que estão em andamento, que já foram escritas, e transformar essas pesquisas em um outro conteúdo. Por exemplo, durante a pandemia, em 2020, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Policromias, que a partir do desfile da Mangueira de 2019, que era o História para Ninar Gente Grande. E aí eu fazia justamente uma análise sobre o que era história pública e de como o carnaval, especificamente como o desfile das escolas de samba, pode ser um local para se produzir história pública. Então a história pública ela pode acontecer de várias formas. Você pode fazer um evento no seu bairro para refletir sobre os moradores antigos, como é que o bairro começou, né? Como é que o bairro se construiu. Isso é uma possibilidade. Você pode fazer eventos ligados à história do patrimônio cultural, você pode pensar a história vinculada à arte, então ela pode estar ligada ao teatro, ela pode ser um cinema, um documentário, uma música. Então você tem muitas formas. Um outro aspecto importante para pensar a história pública é pensar uma noção que é contra a ideia de hierarquização. Então a história pública ela é feita por historiadores, mas ela não é feita somente por historiadores, ela é feita com o público. Então o público que participa da história pública, ele também é um agente ativo nessa história. Então a história pública ela é feita com e ela é feita por. E aí por isso que eu volto aqui, esse livrinho aqui como sugestão, que é Que História Pública Queremos. E aí nesse livro eu vou trabalhar com um artigo aqui, eu queria falar um pouquinho sobre o artigo da Miriam Hermeto, porque ela tem aqui um artigo chamado Podem os palcos ser lugares de história pública? É a questão, e é muito legal que ela já começa dizendo sim, podem os palcos ser lugares de história pública. E ela vai dizer o seguinte, olha só. Os palcos podem ser lugares de história pública, concebida como uma forma de escrita da história por e com diferentes públicos. Um movimento que legitima diferentes percepções da história e de narrativas históricas, reconhecendo e problematizando os seus lugares de origem, não para hierarquizá-las, mas para melhor compreendê-las. Uma história da qual a ideia é de autoridade compartilhada. É fundamental, reconhecendo a importância do papel do público em sua construção. Então, quando a gente pensa em história pública, a gente está pensando na recepção, como o público vai receber essa história. Então, o público tem um papel fundamental na construção dessa história pública. E voltando ao artigo de 2019 que eu escrevi na revista Policromias, História para Ninar Gente Grande, eu faço uma análise do desfile da Mangueira,
ele é um desfile que dialoga com a história, mas ele é um desfile que, além de narrar fatos históricos, ele problematiza a representação de vultos históricos durante boa parte da nossa história, praticamente inabaláveis. Então, a leitura que o Leandro Vieira faz é justamente uma desconstrução do que a gente chama de uma história oficial, né? A história contada pelos vencedores. E o próprio Leandro, em algumas entrevistas, ele vai dizer que ele dialoga com historiadores, né? Ele conversa com vários historiadores justamente para embasar o argumento dele. E aí eu fiz, nesse artigo lá do Policromias, né, de 2020, eu fui para o Google Trends e fiz uma análise da recepção, né, do impacto do desfile da Mangueira na busca do Google. Então, por exemplo, quando o enredo ele é lançado, né, isso aí pelo meado do ano, primeira metade de 2019, há um aumento muito grande na busca pelas personalidades que aparecem na sinopse. Então, todos os nomes de personalidades históricas, né, que sofreram esse apagamento histórico e que o desfile da Mangueira, através de uma leitura de várias pesquisas historiográficas, traz esses personagens à tona, ao mesmo tempo em que ele reposiciona personagens históricos antes inabaláveis e que hoje nós vemos eles por uma outra ótica, né, em uma ótica que problematiza inclusive os seus atos, né? Porque geralmente eram personagens históricos praticamente que canonizados, né? E hoje você vê que não, aquele herói que está lá, emoldurado, ele tem na trajetória dele uma marca de sangue muito grande, né? Uma marca de violência, de massacre, de opressão contra a população mais pobre. E aí quando eu vou lá no Google Trends e faço essa análise em 2020, tem dois momentos muito importantes. Quando o Leandro Vieira ele lança a sinopse do História para Ninar Gente Grande, há um aumento considerável no Google pelas pessoas que buscam aquelas personalidades que aparecem na sinopse. Agora, é assustador no momento em que o desfile acontece. No dia que o desfile acontece, nos dias seguintes, a busca pelas personalidades históricas que a Mangueira traz à tona, que ele busca tirar esse véu, né, que durante muito tempo invisibilizou essas personagens, é muito grande. Então, a análise do Google Trends me mostrava que o impacto do desfile da Mangueira fez com que milhares e milhares de pessoas fossem para o Google pesquisar quem eram aquelas personalidades. Então, a Luísa Maim, o Dragão do Mar, várias dessas personalidades eram buscadas e pesquisadas. E isso é muito interessante. Isso aconteceu agora, esse ano, no desfile da Grande Rio, né? Alguns jornais fizeram exatamente essa análise, né? Eles foram para o Google Trends para ver o aumento na busca pelo termo Exu. E durante o desfile da Grande Rio, milhares e milhares de pessoas foram para o Google pesquisar sobre Exu, né? Que é exatamente a mesma análise que eu fiz em 2020, mas para o desfile da Mangueira. Ou seja, a Mangueira desfila, enquanto ela está desfilando, no dia seguinte, as pessoas estão indo no Google lá e pesquisando todas as personalidades citadas. Então, o desfile das escolas de samba é uma possibilidade para a gente pensar a história pública, né? O desfile da escola de samba é uma possibilidade para a gente ver que essa história é feita por historiadores, mas ela é feita também com o público. O Leandro ele não é um historiador, né? Mas ele dialoga com a historiografia para construir a sua história. Então, é feito com o público, na medida em que o desfile das escolas de samba também não é feito só pelo carnavalesco, né? Tem milhares de outras pessoas ao redor, né? Tem as pessoas que estão confeccionando as fantasias, tem um brincante que desfila no dia, toda a comunidade que participa. Então, isso é história pública, né? Você tem uma narrativa historiográfica que ela é colocada em forma de enredo, em forma de processão no desfile das escolas de samba. Você tem toda uma comunidade que se engaja em relação àquele desfile. Você tem um público que está em casa assistindo pela televisão, né? Os fazedores de carnaval que estão ali com a mão na massa, os compositores que fazem o samba, que estudam a sinopse. Isso tudo é história pública. Então você vê que essa autoridade ela está sendo compartilhada.
Então, a autoridade historiográfica desses pesquisadores que se debruçam durante anos para ressignificar, para reposicionar essas personagens históricas, quando o Leandro Vieira leva para o desfile da Mangueira, essa autoridade já está sendo compartilhada, porque é o Leandro colocando o enredo que é criado por ele em diálogo com a historiografia, são os fazedores do carnaval, as pessoas que estão lá produzindo as fantasias, é a comunidade que participa dos ensaios, são os compositores que estudam a sinopse para escrever o samba, e nisso a história pública ela acontece. Eu acho que o desfile das escolas de samba é um exemplo muito bacana para a gente pensar como essa história pública acontece. Bom, aí eu queria aproveitar e ler um trechinho do artigo lá que eu escrevi, em 2020, que fala um pouco sobre isso, olha só. O desfile da Mangueira se torna um exemplo de história pública quando a escola tem uma atitude historiadora e, ao mesmo tempo, mediadora entre o passado e o presente. Quando se observa não apenas o desfile, ou seja, o produto final apresentado na Avenida Marquês de Sapucaí, mas todo o processo conclui-se que ele é feito para o público, com o público e pelo público, pois o processo envolve desde a comunidade inserida na escola, os profissionais envolvidos em sua construção, até o público final que assiste o desfile presencialmente ou pela TV, internet, enfim, pelas mídias, né? Sendo diversos os públicos que interagem com a escola em várias dimensões e em níveis de participação. Foi possível observar que a concepção do desfile foi baseada em uma extensa pesquisa realizada pelo carnavalesco Leandro Vieira, que utilizou, entre outras referências, uma série de livros de historiadores dedicados às temáticas que a escola levou para a avenida. Ao definir o enredo da escola, o carnavalesco estava também criando uma obra de arte que tem, em sua principal característica, um trabalho que é colaborativo. Ao lançar o enredo, começava um diálogo com o primeiro público da escola, que é a sua própria comunidade. A partir deste ponto, durante o processo de realização do carnaval, a escolha do samba enredo foi um marco para o que seria apresentado no desfile e para a divulgação no pré-carnaval. Depois que o nome da vereadora Marielle Franco foi inserido em um dos versos do samba campeão. Isso é um ponto muito interessante, porque, por exemplo, a Marielle ela não estava na sinopse inicial do desfile da Mangueira, né? Então olha como é que essa autoridade, como é que isso tudo é compartilhado. Quando os compositores colocam em um dos versos o nome da Marielle, isso ganha uma dimensão tão grande que o samba enredo, ele ressignifica, ele altera o enredo que vai para a avenida. Né? Isso é muito poderoso e muito interessante. Aí eu continuo aqui, né, dizendo: a letra conseguiu traduzir com grande poesia a sinopse escrita pelo carnavalesco, gerando um aumento repentino de buscas no Google Trends pelos nomes dos personagens que a escola se propunha a apresentar, pois teriam passado por um processo de apagamento. Então isso é muito, muito interessante, né? O desfile materializou o que estava apenas no discurso da sinopse e na letra do samba, provocando um grande impacto na plateia que assistiu o desfile da escola. Analisando dados do Google Trends, foi possível observar que na semana do carnaval aconteceu o maior pico de popularidade para a escola e dos personagens que eram narrados no desfile. Isso significa que os usuários do Google que pesquisaram sobre o Carnaval da Mangueira em 2019 também pesquisaram sobre Luísa Maim, Dandara e entre outros personagens apresentados pela escola. O papel de mediadora estabelecido pela Mangueira para que o público pudesse entrar em contato com a temática histórica pode ser observado em várias etapas do processo de criação e desenvolvimento do enredo até o desfile. Portanto, mais do que o resultado na avenida, o desfile da Mangueira se tornou um marco de grande apelo midiático. A noção de pertencimento, identidade, memória coletiva são aspectos relevantes e que mereceriam um estudo específico. A comunidade
conheceu mais desses heróis esquecidos, que são parte de suas histórias. A cidade cantou o samba, que já se tornou um dos melhores sambas do carnaval carioca. E o desfile da Mangueira, para além dos reis, das rainhas, das princesas. O Brasil se viu na tela da TV, no meio desse povo, e dessa vez se reconheceu. Num Brasil de lecis e jamelões, a Mangueira tirou a poeira dos porões e abriu alas para os Brasis que não estavam até aquela noite emoldurados. Então é isso, gente. Muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio. Tem mais 3 episódios vindo aí e a gente vai discutir mais sobre história pública, o teatro. Vamos falar da produção do Poeira do ano passado. E eu aguardo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.